Ó Senhor, como é bom estar na Tua presença, aqui com o Teu povo que se achega a Ti buscando a Tua face. Somos rebanho do Teu pastoreio e desejamos viver na Tua presença, pois na Tua presença há abundância de alegria. Necessitamos da Tua alegria, pois a Tua alegria é a nossa força. Que o Teu nome seja mais uma vez exaltado em nosso meio e que o Teu poder seja derramado em nossas vidas nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, Deus deseja falar contigo e deseja ouvir você. Deus tem prazer em caminhar com o seu povo e nós devemos ter prazer em caminhar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós sentimos a mão do Senhor sobre nós e isso é uma bênção tremenda. Nos sentimos lisonjeados na presença de alguém importante, não é verdade? Mas muitas vezes não nos damos conta de que estamos na presença do Rei da Glória, do Criador de tudo que existe, do Redentor da nossa vida e do Conquistador da nossa alma. Que tenhamos a consciência de quem é Deus e do grande privilégio de poder caminhar com Ele. Eu sou Edgar de Oliveira e se você está chegando no canal agora, aproveite para se inscrever e deixar o seu like, ok? Seja muito bem-vindo à nossa corrente de oração e intercessão. Nós temos caminhado através dos Salmos, tem sido uma bênção poder meditar na Palavra de Deus e hoje iremos orar o Salmo 6. Mas antes, eu vou caminhar contigo através desse Salmo para que você possa compreendê-lo e possa orar de acordo com os seus ensinamentos. Portanto, você já pode deixar o seu pedido de oração, pois eu quero orar por você e outros também orarão por você. E você é convidado a fazer o mesmo. Que Deus use a sua vida para abençoar outras pessoas. O Salmo 6 é conhecido como o primeiro dos salmos penitenciais. E como não poderia deixar de ser, a linguagem desse salmo penitencial se ajusta bem aos lábios do penitente, pois expressa ao mesmo tempo a tristeza, a humilhação e o ódio ao pecado, que são as características infalíveis do espírito arrependido quando se volta a Deus. Espírito Santo, crie em nós o verdadeiro arrependimento do qual não precisamos nos arrepender. O salmo começa assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Este é mais um salmo de Davi. Ele está plenamente ciente de que merece ser repreendido. Sente também que a repreensão, de uma forma ou de outra, tem de vir sobre ele, se não para condenar, que seja para convencer e santificar. O trigo é limpo com o vento, e a alma com punições. Oremos assim para que os castigos de nosso Deus misericordioso, caso não nos sejam totalmente retirados, sejam pelo menos suavizados pela consciência de que não são infligidos em ira, mas no bendito amor da aliança que Deus tem com o seu povo. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Em outras palavras, embora eu mereça o castigo, que a tua misericórdia se apiede da minha fragilidade. Este é o jeito certo de argumentarmos com Deus para que sejamos bem-sucedidos. Não promova a sua própria bondade ou grandeza, pois Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Peça perdão pelos seus pecados e pela sua pequenez. Clame: sou fraco, portanto, ó Deus, dá-me forças e não me esmague. Não envie a fúria da tempestade contra vaso tão fraco. Sê amável e compassivo como a pobre flor murcha, e não lhe quebre o talo. Lida brandamente comigo, porque sou fraco. Sou fraco, no original pode ter essa leitura, tá? Eu sou alguém que se inclina, ou murcho como uma planta magoada. Amados, sabemos o que isto significa porque nós também vimos a nossa glória manchada e a nossa beleza como uma flor murcha. O salmista ora pela cura, não apenas pela mitigação das doenças que ele sofria, mas a remoção total e a cura plena das feridas resultantes das doenças. Segundo o original hebraico, os seus ossos tremem. Não era somente a carne que tremia, mas os ossos. Quando a alma está com um sentimento de pecado, já basta para fazer os ossos tremerem. É suficiente para fazer os cabelos do homem se levantarem no fim ao ver as chamas do inferno embaixo dele e um Deus irado em cima, tendo o perigo e a dúvida cercando.
Davi declara a seguir: até minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? O problema da alma é a própria alma do problema. Não tem importância que os ossos tremam quando a alma está firme, mas quando a alma também está dolorosamente perturbada, é uma verdadeira agonia. A aflição afogou o pouco consolo que lhe restava. Contudo, o salmista ainda tinha alguma esperança, e essa esperança estava tão somente no seu Deus. Então ele clama: Senhor, até quando? Nem as dores mais agudas durante uma vida de aflição lhe forçam a dizer outro tipo de palavra. Mas eu quero dizer para você que a vinda de Cristo, trajado com as vestes sacerdotais da graça, é a principal esperança para a alma penitente. De uma forma ou de outra, a aparição de Cristo é e sempre será a esperança dos santos. Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Davi conhecia bem a sua iniquidade para pensar em méritos ou apelar para algo que não fosse a graça de Deus. Se nos voltarmos à justiça, que argumento teremos? Mas se nos voltarmos à benignidade, ainda podemos, apesar da grandeza da nossa culpa, clamar: salva-me por tua benignidade. Observe a frequência com que Davi usa o nome Senhor. Encontramos o nome 5 vezes em 4 versículos. Não é prova de que o nome glorioso está cheio de consolação para os santos provados? Davi estava com muito medo da morte, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Os átrios são lugares silenciosos. Os buracos dos sepulcros não ecoam com canções. Terra úmida cobre covas mudas. Senhor, diz ele, se tu me poupares, eu te louvarei. Se eu morrer, o meu louvor mortal será interrompido. Se eu perecer no inferno, tu não terás jamais qualquer ação de graças de minha parte. Cânticos de gratidão não podem subir da cova flamejante do inferno. É lógico que tu, indubitavelmente, serás glorificado, mesmo em minha condenação eterna. Mas, Senhor, então não poderei te glorificar voluntariamente. Povo de Deus, é para a glória de Deus que o pecador é salvo. Quando buscamos perdão, não estamos pedindo que Deus faça algo que manchará sua bandeira ou borrará o seu brasão. Ele tem prazer na misericórdia. Trata-se do seu atributo peculiar e favorito. A misericórdia honra a Deus. A misericórdia abençoa quem a tem e quem a recebe. Claro que, em certo sentido, vaticinador, isso é verdadeiro acerca de Deus, que quando Ele tem misericórdia, Ele glorifica a si mesmo. Davi faz uma descrição atemorizante da sua longa agonia. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Veja só, irmãos, que ele gemera até a garganta ficar rouca, clamara pela misericórdia até a oração se tornar uma labuta. O povo de Deus pode gemer, mas não pode murmurar. Os olhos do idoso se escurecem com o decorrer dos anos. Assim, diz Davi, os meus olhos ficam vermelhos e fracos de tanto chorar. Irmãos, não é de pouca monta a pessoa sentir-se pecadora e condenada sob o julgamento de Deus. A linguagem deste salmo não é exagerada, nem fingida, mas é perfeitamente natural a alguém então triste e puro. Até aqui, tudo tem sido triste, sem esperança, mas agora Davi encontrou paz e, levantando-se dos joelhos, ele começa a expulsar de casa os ímpios. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. A melhor medida a tomarmos contra os homens maus é nos manter longe deles. O arrependimento é algo prático. Não basta lamentarmos a profanação do templo do coração. Temos de expulsar aos açoites os compradores e vendedores e derrubar as mesas dos cambistas. O pecador perdoado odiará os pecados que custaram o sangue do Salvador. O Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O lamento tem voz? O lamento fala? Em que idioma declara o que quer dizer? Ora, na língua universal que é conhecida e compreendida em toda a terra e até mesmo no céu.
Quando o homem lamenta, quer seja judeu, gentio, bárbaro, cita, escravo ou livre, tem o mesmo significado. O lamento é a eloquência da tristeza. É um orador que não gagueja, que não precisa de intérprete, pois compreende tudo. Não é bom acreditarmos que as nossas lágrimas são compreendidas quando nos faltam palavras? Aprendamos a pensar que lágrimas são orações líquidas e lamentos são um gotejamento constante de intercessão inoportuna que seguramente transpassará o coração da misericórdia a despeito das dificuldades pedregosas que lhe obstruam o caminho. Meu Deus, eu lamentarei quando eu não puder suplicar para que tu ouças a voz do meu lamento. O salmo continua: o Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Este é o privilégio dos santos. Orando a oração da fé, eles têm a infalível certeza de que prevaleceram com Deus. Que o Espírito Santo coloque esta certeza em seu coração, amados do Senhor. O Senhor aceitará a minha oração. Esta é a experiência passada usada para encorajamento futuro. Ele ouviu, ele aceitará. Este salmo termina assim: envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, e tornem atrás e envergonhem-se no momento. A destruição dos ímpios lhes sobrevirá no momento, ou seja, de repente. O dia da morte é o dia da destruição. A vinda de ambos os dias é certa e pode ser súbita. Os romanos costumavam dizer: os pés da deidade vingadora estão calcados como lã. Com passadas silenciosas, a vingança se aproxima da vítima, pois o golpe destruidor será súbito e esmagador. Eu chamo a sua atenção agora para algo muito importante. Não podemos esquecer que a linguagem da antiga dispensação não é a da nova. Hoje oramos a favor e não contra os nossos inimigos. Deus tenha misericórdia deles e os leve ao caminho certo. Este salmo, como os outros que o precedem, mostram as diferentes situações dos justos e dos ímpios. Oramos ao Senhor para que estejamos entre os justos hoje e para sempre. Amém? Ore comigo. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se no momento. Senhor Deus, entramos na tua presença com o perdão de nossos pecados. Senhor, ó Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Obrigado, Senhor, pois o Senhor já ouviu a voz do nosso lamento. O Senhor ouve a voz de nossos olhares. O Senhor ouve a voz de nossas lágrimas, às vezes melhor do que a voz de nossas palavras. É o próprio Espírito que faz intercessão por nós. Aleluia! Obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor vê a água na fonte, no veio da terra, antes que borbulhe na superfície da terra. Assim o Senhor vê as lágrimas no coração do homem, antes que elas escorram pela face. O Senhor ouve as lágrimas da alma triste, que de tanta tristeza às vezes não consegue nem derramar lágrimas. Mas em todas essas coisas, estamos certos de que devemos esperar avidamente com a consolação de ver aquele dia, quando a guerra estiver terminada, quando não haverá mais pecado e tristeza, quando a confusão súbita e perpétua tomará conta dos inimigos da justiça, quando os panos de saco do penitente serão trocados pelas vestes de glória e toda lágrima se tornará uma pedra preciosa cintilante na sua coroa, quando os choros e gemidos serão substituídos pelas canções do céu,
quando serão tocadas as harpas angelicais e a fé se decomporá na visão do Todo-Poderoso. Agradecemos a Ti por tudo, Senhor. Que os nossos pedidos estejam constantemente diante de Ti. Colocamos todas as nossas situações difíceis diante do Senhor. O desemprego que assola tantas pessoas, a saúde debilitada que tem batido a porta de muitos irmãos. Ó Senhor Deus, nós cremos que o Senhor nos abençoará com tudo aquilo de que necessitamos. Colocamos todas as nossas dificuldades diante de Ti, todas as nossas dores e aflições diante da Tua presença, toda a nossa angústia e problemas no Teu altar, para que haja paz em nosso coração e a certeza de que o Senhor nunca falha e que a seu tempo tudo ficará bem. Oramos a Ti através do Teu Espírito Santo, pelo poder do nome precioso de Jesus, nosso amado e eterno Salvador. Amém. Que o Senhor de graça e misericórdia abençoe você que está vendo esse vídeo agora. Se você está assistindo agora à noite ou pela manhã, saiba que Deus cuida de você enquanto dorme e enquanto você faz as suas atividades. Deus sempre dirige os passos dos seus filhos. Que você aprenda a caminhar com Ele em toda e qualquer situação. Eu sou Edgar de Oliveira e eu estou aqui para te trazer uma palavra de poder. O Senhor vai falar contigo. Após essa palavra, nós vamos orar juntos, tá bem? Você já pode deixar o seu pedido de oração. Nós estamos meditando nos Salmos e tem sido uma experiência maravilhosa. Eu vou explicar o significado do Salmo 7 e após isso, nós iremos orar. Antes de qualquer coisa, caso você não seja inscrito no canal, inscreva-se agora, tá? E já deixe o seu like para que o YouTube possa continuar indicando nossos vídeos para você. Aqui você aprende a Bíblia, versículo por versículo, e aprende a história da igreja e desenvolve uma vida piedosa de oração. Isso é muito importante. O Salmo 7 é mais um salmo de Davi. O benjamita Cushi acusara Davi ao rei Saul de conspiração traiçoeira contra a autoridade da realeza. Então veja bem, meu irmão e minha irmã, você pode estar passando por um momento parecido, onde inimigos têm se levantado contra a sua vida, acusando você de maneira injusta. Foi assim que o Davi veio a escrever esse salmo, porque ele estava passando exatamente por um momento de muita injustiça. O salmo começa assim: Senhor meu Deus, em Ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Senhor meu Deus, é assim que devemos nos aproximar de Deus. Deus é o nosso Deus, por aliança especial, selada pelo sangue de Jesus e ratificada em nossa alma pelo sentimento de união com Cristo. Em Ti, e somente em Ti, confio. Eu tremo, mas a minha pedra não se move. Davi profere o âmago do seu desejo: salva-me de todos os que me perseguem. Os perseguidores eram muitos, e qualquer um deles era cruel o suficiente para devorá-lo. Por isso, clama para ser salvo de todos eles. Nunca pensemos que as nossas orações, amados irmãos, nunca pensemos assim que as nossas orações estão completas, até pedirmos que sejamos guardados de todo o pecado e de todos os inimigos. E Davi diz: livra-me, ou seja, desembaraça-me das armadilhas dos meus perseguidores, absolva-me das acusações que me acusam. E Davi continua dizendo: para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Davi tira uma cena de sua vida pastoril para pedir a Deus que o livrasse de alguém mais poderoso que os demais. Talvez ele estivesse se referindo ao rei Saul. Um pai não consegue ficar calado quando o filho está em tamanho perigo, não é verdade? Não suportando pensar que o seu filho querido está nas mandíbulas de um leão, ele se levantará e livrará um molestado. É assim que Deus age conosco. Derrame diante dele as suas petições. Fale com ele acerca dos seus medos, dos gigantes, dos seus leões. Deus vai ouvir a sua voz. Amém? O salmo continua: Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei o mal àquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a.
calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Davi, por 2 vezes, poupara a vida de Saul. Uma vez na caverna de Adulão e a outra quando ele o encontrou dormindo no meio do acampamento em plena madrugada. Podia então, em sã consciência, suplicar aos céus. Não precisava temer a maldição aquele cuja alma estava livre de culpa. É assim com cada um de nós. Que a sua alma, meu irmão e minha irmã, esteja livre de culpa, para que você não precise temer quando se chegar diante de Deus em petição. Que a nossa alma esteja também, sempre, livre de qualquer culpa que o inimigo possa querer colocar sobre nós. Que possamos ter uma vida reta e íntegra diante do nosso Deus. O nosso Senhor Jesus ordenou que o nosso sim fosse sim e o nosso não fosse não, porque o que passa disso é de procedência maligna, conforme Mateus 5, versículo 37. Se a nossa palavra não for crida, com certeza ninguém terá confiança em nosso juramento. Mas, para o verdadeiro cristão, a simples palavra dita vale mais que um juramento feito por outra pessoa. Davi fora meticulosamente cuidadoso em evitar a aparência de rebelião contra Saul, a quem constantemente chamava o ungido do Senhor. Veja só que coisa gloriosa que temos diante de nós. Davi, sendo quem ele era, um homem temente a Deus, sabia que apesar de sua intimidade com Deus, ele deveria respeitar as autoridades e considerava Saul, mesmo nos momentos em que Saul o perseguia, como o ungido de Deus. Ungido porque ele era rei e toda autoridade é dada por Deus, e Davi sabia disso. Mas tudo isso não o protegeu das línguas mentirosas. Como a sombra segue o corpo, assim a inveja persegue a bondade. É somente na árvore carregada de frutas que os homens jogam pedras, não é? Se vivêssemos sem sermos caluniados, só nos faltaria esperar para chegarmos ao céu. Não é assim? Já estaríamos prontos para nos encontrar com Deus. É assim que a nossa vida vai ser sempre repleta de calúnias. É assim que é a vida do cristão. Ele é perseguido. Não tem como evitar isso. O dia que deixarmos de ser perseguidos, estaremos prontos para partir dessa terra, para estar com Deus. Então fiquemos atentos e não acreditar em boatos passageiros que sempre atormentam homens de bem. Se não houvesse quem acreditasse em mentiras, não haveria um mercado banal de falsidades e o caráter dos homens bons estaria seguro. Os mal intencionados nunca falam o que é bom. Os pecadores têm mais intenções com relação aos santos e com certeza não falarão bem deles. Então não espere que pecadores falem bem de vocês quando vocês estiverem fazendo da palavra de Deus a sua profissão de fé e prática. O texto continua: levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te às alturas. A aflição do salmista faz com que ele veja o Senhor como juiz que deixara a sala do tribunal para ir descansar. A fé moveria o Senhor a vingar a disputa dos seus santos. É interessante a expressão desperta sendo aplicada a Deus, pois Deus nunca dorme. O silêncio de Deus é a paciência da longanimidade. Se é cansativo para os santos, eles deveriam suportar alegremente na esperança de que assim os pecadores podem ser levados ao arrependimento. O salmista se fortalece em oração, argumentando que se o Senhor estabelecer o trono de julgamento, multidões de santos seriam abençoadas, como também ele próprio. E ele continua: o Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. A mão de Davi está em um coração honesto e seu clamor é feito a um juiz justo. Portanto, você, meu amado irmão e minha amada irmã, não precisa temer. Que o medo esteja longe de cada um de vocês.
Deus não é Deus de injustiças. Ele conhece todas as coisas. Como é profundo o conhecimento divino, não é? Como é rigorosa, precisa e detalhada a sua busca. Tu provas o coração, os pensamentos secretos e a mente, as emoções interiores. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, conforme Hebreus 4:13 nos ensina. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. O juiz já ouviu a causa, inocentou o inocente e proferiu a voz contra os seus perseguidores. Meus amados irmãos, aproximemo-nos e aprendamos os resultados dessa grande sessão do tribunal. Lá está o caluniado com a harpa na mão, cantando hinos em louvor à justiça do seu Senhor e alegrando-se em voz alta com a sua libertação. Como é bom ter um coração sincero e reto. Deus defende os retos. A impureza não fica por muito tempo nas vestes puras e brancas dos santos. Creia nisso. Será removida pela providência divina toda impureza, para a perturbação dos homens, por cujas mãos vis essa impureza foi lançada nos homens tementes a Deus. Você crê nisso? Se você é um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, pode ter certeza que será removida pela providência divina toda mancha, toda impureza que o inimigo insistiu em colocar sobre as suas vestes. Amém? Quando Deus julga a nossa causa, o nosso sol se levanta e o sol dos ímpios se põe para sempre. A verdade, como óleo, sempre fica por cima, pois não há poder que os nossos inimigos tenham que a faça submergir. Nada pode fazer com que a verdade venha a submergir. Deus é o Senhor da verdade. E nada que possa estar encoberto se manterá encoberto para sempre. Há de ser revelado. Meu irmão e minha irmã, não fique com medo do que os inimigos podem fazer ou dizer contra você, pois a árvore que Deus planta não há vento que danifique. Deus é um juiz justo. Ele não livrou você para que você fosse condenado pela boca dos perseguidores. Os seus inimigos não podem se assentar no trono de Deus, nem apagar o seu nome do livro da vida. Você crê nisso? Deixe os seus inimigos em paz. Ore por eles, pois é assim que convém a todo filho de Deus. Esteja certo de que Deus tem o tempo certo para vingar-se daqueles que não se arrependerem. Um Deus que se ira todos os dias. É assim o nosso Deus. Deus não apenas detesta o pecado, mas se ira com aqueles que continuam se entregando ao pecado. Não temos um Deus insensível e frio com quem tratar. Ele se ira e está irado hoje e todos os dias com os pecadores incrédulos e impenitentes. O melhor dia, que já amanheceu para o pecador, já traz consigo uma maldição. Você sabia disso? Os pecadores podem ter muitos dias festeiros, mas nenhum dia seguro. Do começo ao fim do ano, não há uma hora na qual a fornalha de Deus não esteja quente, ardendo em prontidão para os ímpios, que serão como o restolho, como a palha que fica no campo após a colheita. Tenha muito cuidado, pois a espada de Deus foi afiada na pedra rotativa de nossa maldade diária. E caso não nos arrependamos, seremos feitos em pedacinhos muito rapidamente. Esta é a mais pura verdade, dita por Deus, ensinada de capa a capa nas Sagradas Escrituras. Converter-se ou ser queimado são as duas únicas alternativas para o pecador. Não se esqueça de que as setas de Deus nunca erram o alvo e são armas mortais. O julgamento pode tardar, mas não chegará muito atrasado. Diz o provérbio grego: o moinho de Deus demora para moer, mas moe até polvilhar.
O salmo continua: eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira, ou sobre a sua cabeça, como algumas Bíblias traduzem. É muito interessante como Davi apresenta ilustrações gráficas da história do caluniador. A mulher em trabalho de parto está com dores de perversidade. Aquele que cavou um poço e o fez fundo para outros caírem nele, acabou caindo na cova que fez. Ou seja, o ímpio vai acabar sendo recompensado na própria moeda. Lançou da boca o mal que entrou no seu próprio peito. Ateou fogo à própria casa com a tocha que ele acendeu para queimar o vizinho. Enviou um pássaro nojento que acabou voltando ao ninho. A vara que ele ergueu bem alto golpeou-lhe as próprias costas. Atirou uma seta para cima que caiu sobre a sua cabeça. Jogou uma pedra em alguém e ela voltou atingindo a sua face. As maldições são como frangos, sempre voltam para o poleiro. As cinzas sempre voam no rosto de quem as lança. Guarde isso. Os homens queimam os próprios dedos enquanto esperam para marcar a ferro o seu próximo. Se isso não acontecer agora, acontecerá mais tarde. É inevitável. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Davi conclui esse salmo com um alegre contraste, não é verdade? Nesse aspecto, todos esses salmos estão de acordo. Todos exibem a bem-aventurança dos justos e tornam o seu caráter mais resplandecente em comparação com as misérias dos ímpios. A joia brilhante reluz mais em um fundo preto. Os louvores são a ocupação dos tementes a Deus, a sua obra eterna e o seu prazer presente. Cantar louvores é a personificação adequada para o louvor, e para isso os santos entoam melodias diante do Deus Altíssimo. Então louve sempre que você sentir que o seu coração está atribulado, que sua mente está aflita. O louvor tem o poder de nos libertar, pois o Senhor habita no meio dos louvores, meus amados irmãos. O caluniado é agora um cantor. A sua harpa esteve sem cordas por muito pouco tempo, mas agora o vimos tangendo as cordas em acordes harmoniosos e voando na música ao terceiro céu de louvor e adoração. Deus seja louvado, pois esta é a história de todo aquele que um dia foi regenerado pelo Deus de infinitas misericórdias. Agora, eu gostaria de orar por você. Você que está enfrentando perseguições, você que está passando por calúnias, por difamações, você que está tendo momentos difíceis e complicados em sua vida, você que precisa de uma bênção especial na sua casa, na sua família. Eu quero orar por sua vida e pedir que Deus tenha misericórdia de ti e te conceda uma bênção e uma vitória muito especial, e que o nome de Jesus seja glorificado na sua vitória e no seu testemunho, que em breve você vai contar aqui. Em nome de Jesus. Senhor, ó Senhor meu Deus, Criador de todas as coisas, nós acabamos de ler o Salmo 7 e podemos confirmar a tua justiça registrada nesse salmo. Tu és um Deus de justiça. A tua justiça não falha. A tua justiça é perfeita. Pai, nesse momento, ó Deus de misericórdia, nós estamos aqui em tua presença porque confiamos no teu poder, nós confiamos na tua misericórdia, na tua mão estendida para nos abençoar. Nós apresentamos diante de ti todos os perseguidores e caluniadores, todos os fofoqueiros, todos aqueles que têm insistido em falar mal de nossas vidas. Nós colocamos todos eles em tuas mãos de misericórdia, para que o Senhor tenha misericórdia e mostre que tu és o nosso Deus, Deus de justiça, que ama a verdade. Ó Deus, traga a resposta de que precisamos, para que glorifiquemos o teu nome, sem precisar responder com a nossa própria força, querendo a nossa própria justiça. Senhor, tu és o nosso advogado. A tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. E é por isso que te pedimos
que toda a força do mal que está sendo direcionada para nós caia por terra agora em nome de Jesus. Que todo principado e potestade tenha os seus planos frustrados em nossos lares, em nossa vida, na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos. E esses planos não venham prevalecer sobre nós, mas que o teu poder seja derramado em nossa vida, para que, em teu nome, possamos lutar com as armas espirituais e sair vencedores contra os nossos inimigos, inimigos que as trevas colocaram em nosso caminho. Que tudo aquilo que vem lutar contra nós seja bloqueado, seja derrotado no nome santo de Jesus Cristo. Senhor, nós clamamos pela tua justiça, clamamos pela tua misericórdia, clamamos pelo teu poder, clamamos pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Que o Senhor nos guarde debaixo da sombra da tua onipotência. Ó Deus Todo-Poderoso, que as tuas bênçãos estejam sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Que o Senhor traga a resposta de que necessitamos. Ó Deus, precisamos da tua resposta. Pedimos a ti que o Senhor derrame o teu perdão e a tua graça. Nós também queremos perdoar os nossos ofensores, os nossos perseguidores. Deus, esses que têm se levantado contra a nossa vida, dai-nos, Pai, a graça de poder liberar perdão para cada um deles, para aqueles que nos ofendem, para todos os que nos perseguem. Nós queremos liberar, Pai, o teu perdão sobre as vidas desses que falam mal de nós. Nos ajude, Pai, a perdoar, assim como somos perdoados por ti. Deus, em nome de Jesus, nós os perdoamos. Nós declaramos agora que perdoamos a todos os que nos perseguem. Mas Deus, que o Senhor possa mostrar que Tu és o nosso Deus. Tu és um Deus de maravilhas e que exaltas os Teus servos fiéis. Que sejamos fortalecidos em meio às lutas, para que possamos refletir a luz de Cristo e levar os nossos adversários a confessar também que existe um Deus verdadeiro. Nos ajude a amar as pessoas e a não pagar o mal com o mal, mas que sejamos capazes de pagar o mal com o bem. Nós clamamos a Ti que nos capacite a viver para a Tua glória. Pedimos a Ti pela Tua providência e pela Tua resposta para a glória e para o louvor do Teu nome. Nós Te agradecemos, Senhor, no nome do Teu bendito Filho, nosso amado e eterno Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre vocês e que vocês possam perdoar a todos os que falaram mal de vocês, que foram usados pelo diabo para atingir vocês de uma forma ou de outra. Eles não sabem o que fazem. Essas foram as palavras do nosso amado Senhor enquanto agonizava naquela cruz. Enquanto homens olhavam para Ele e zombavam do Deus Todo-Poderoso, que foi encarnado, que recebeu um corpo de barro como o nosso, morrendo por aqueles que o caluniavam, por aqueles que, como nós, um dia foram seus inimigos, mas através da Tua graça e da Tua misericórdia, nos tornamos crentes. Abrimos os olhos, assim como aquele centurião abriu os olhos e reconheceu que ele estava diante do Filho de Deus. Esses que nos perseguem também não sabem o que fazem. Então, em nome de Jesus, que através de suas vidas, o Senhor possa mostrar para todos eles que o Senhor é o nosso Deus. E que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, capaz de transformar a vida deles também. Amados irmãos, lembrem-se de que somos chamados para amar. Devemos deixar a vingança nas mãos de Deus, pois Ele tem a resposta certa e a Ele pertence a vingança. Quanto a cada um de vocês, estejam certos de que vocês são mais que vencedores por meio de Cristo. Você que me ouve agora, Deus deseja te dar a vitória. Portanto, apegue-se às promessas de Deus, pois Deus é contigo e haverá de cumprir todas as suas promessas, pois Deus é fiel e nunca deixa de cumprir com a sua palavra. Amém? Deixe o seu pedido de oração, pois eu vou orar por você. Ajude-me a levar essa palavra para outras pessoas que, assim como você, também precisam de Jesus. Portanto, compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Permita que Deus chegue a outras pessoas através de você. É um gesto simples, mas que pode trazer libertação a muitos lares. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e deixe o seu like, tá bem? Que Deus continue te abençoando muito. E até o próximo vídeo, com a graça de Deus.